Olá pessoal, aqui é o Eduardo. Estamos analisando a Constituição Federal de 1988, agora no artigo 5º, inciso 45. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários a ele. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Então temos aqui no artigo 5º, inciso 45, o chamado princípio da pessoalidade, ou também chamado princípio da personalização, ou ainda chamado princípio da incontagibilidade, ou também chamado princípio da intranscendência da pena. O que significa isso? Que cada pena ela tem que seguir aí uma determinada punição a um determinado indivíduo. Ela não pode extrapolar a punição àquele que cometeu determinado crime. Ou seja, uma pessoa que cometeu determinado crime, ela vai responder por aquele crime. Outra que não cometeu não poderá responder por esse crime. Ou outra pessoa não pode se colocar à disposição da justiça para substituir outra pessoa. Então, o que diz é nenhuma pena, ou seja, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Se a pessoa foi condenada, ela que vai pagar aquela pena determinada. Ela não pode ser substituída por outra pessoa, ela não pode transferir a pena para outra pessoa, né? Porque aí seria fácil, né? Alguém cometeria o crime e depois iria transferir a pena para outra pessoa que voluntariamente aceitasse cumprir aquela pena. Então a pena ela é individual, ela é pessoal, é destinada a um indivíduo propriamente, né? E nisso, então, é a própria dimensão negativa do próprio artigo, né? Qualquer sanção penal, qualquer de natureza penal, né, que está colocada e posta pelo Estado, ela não pode extrapolar o âmbito pessoal do infrator, né? Então é proibido a imposição de pena para uma pessoa terceira que não seja aquela que cometeu o determinado crime e que foi condenado, né? Então é incompatível com o sistema constitucional a transmissão da pena via decisão judicial, ou seja, o juiz também não pode transferir a pena, mesmo que seja em decisão judicial. Ainda outro aspecto é a chamada dimensão positiva, né? Que há uma necessidade aí de estabelecer limites para a responsabilidade individual. Cabe ao Estado estabelecer como aquele indivíduo irá responder na justiça, irá ser condenado e suas condutas irão aí ser responsáveis aí, e ser aplicáveis aí dentro do âmbito do ordenamento jurídico, né? O ilícito que ela cometeu será aí responsabilizado. Então, temos aí essa ideia de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. E o restante do artigo trata aí já da possibilidade de extensão aos sucessores, né? Podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens. Obrigação de reparar o dano é quando você comete algum crime que lesiona alguém e há uma possibilidade de reparo. Por exemplo, o crime de dano. Você foi lá e destruiu a propriedade de alguém. Na sentença, o juiz fixa que você tem que reparar esse dano. Você tem que pagar uma determinada quantia, você tem que consertar aquilo que você quebrou, etc. Reparação do dano, né? Ou pode ser também a indenização em caso de dano físico para a pessoa, né? A saúde da pessoa, etc. E a decretação de perdimento dos bens. Decretação do perdimento dos bens é quando o próprio juiz determina na sentença que determinados bens utilizados pela pessoa não deverão ser mais dela, né? Aqueles bens são perdidos, tendo em vista que foram utilizados aí para cometer um determinado crime, ou mesmo o juiz julgou que aquela pessoa não pode mais utilizar daqueles bens que ela utilizou para determinada atividade, né? Então há uma diferença entre reparar o dano, que é quando o juiz fixa a reparação àquela pessoa que foi vítima, né? A reparação do dano, e a decretação do perdimento de bens é quando o próprio juiz fixa que aqueles bens não mais pertencerão àquele indivíduo.
né? Tudo isso nos termos da lei. A lei tem que fixar essa individualização da pena e tem que fixar aí essa obrigação, né, de reparar o dano, a decretação de perdimento de bens, né? Essa reparação do dano e essa decretação de perdimento de bens, elas podem ser estendidas aos sucessores, né, e contra eles executados. Como assim? Por se tratarem aí de objetos patrimoniais, né, perda de bens, reparação do dano, envolve patrimônio. Então, tudo isso pode se estender aos sucessores até o limite do valor do patrimônio transferido. No caso aqui, se alguém cometeu um determinado crime e essa pessoa vem a falecer e há aí uma sentença criminal onde há a determinação da reparação do dano e a decretação do perdimento de bens, se em caso de processo de inventário de heranças, aquilo que foi colocado na herança tem que ser retirado aí para reparar o dano e para a decretação de bens, né? Então, por exemplo, se o juiz fixa que determinada pessoa cometeu tal crime e que aquele carro que ela cometeu aquele crime está perdido judicialmente, né, ela perdeu esse bem, esse carro não poderá ser incluído aí dentro aí do âmbito dos sucessores, né, porque aquele bem foi perdido, né, e tudo mais. Na mesma forma, reparação ao dano, né, se o juiz fixa aí um valor de R$ 10.000 para ser reparação de dano à vítima, e então aquele autor daquela infração vem a falecer, os sucessores terão que pagar esses R$ 10.000 de acordo com a herança deles, né? Se eles forem receber uma herança de 100 mil da pessoa que veio a falecer, que havia cometido o crime, eles vão ter que abater aqueles 10 mil da reparação do dano, né? Então é sempre aí no limite do valor do patrimônio transferido, né? Não pode exceder. Se o juiz colocar uma pena aí de reparação, alguma pena que seja em relação à reparação do dano que seja maior do que aquilo que os herdeiros vão receber, não pode ser extrapolado, né? Por exemplo, o juiz fixou 10 mil e os indivíduos vão receber basicamente 9 mil, né? Esses 1.000 que sobram, né, não podem ser executados aí sob pena de ferir o próprio princípio aí da intransferibilidade, né, da pena. Então, basicamente é isso. Nenhuma pena pode ser transferida para outra pessoa. Em caso de falecimento do réu, né, que foi condenado, pode ser transferido aos herdeiros na herança, né, deles os valores referentes à reparação do dano ou então à decretação do pertimento de bens, né, aí do que for coletado. Então, o próprio código, né, e a própria lei em geral vai estabelecer como é que vai se dar aí essa transferência em relação à reparação de dano, em relação à decretação do perdimento de bens, etc. Mas o geral do artigo 5º, inciso 45, é dizer que uma vez que alguém foi condenado, essa pessoa tem que ser punida individualmente, ela não pode transferir a pena, né? E em caso aí dos seus patrimônios, e em caso do seu falecimento, seus patrimônios irão estar afetados aí à própria condenação judicial e cabendo aos herdeiros aí saber gerenciar isso para pagar aí o que foi devido aí dentro do âmbito da condenação penal. Então esse é o artigo 5º, inciso 45.